Salmo 1. Tema: a vida tem dois caminhos. A vida do justo é contrastada com a vida do ímpio. Autor anônimo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. No versículo 1, onde diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista começa exaltando as alegrias da obediência a Deus e recusando-se a ouvir aqueles que duvidam do eterno ou ridicularizam-no. Nossos amigos e colegas podem ter uma profunda influência sobre nós, frequentemente de maneiras muito sutis. Se insistirmos com a amizade com os que escarnecem do que Deus considera importante, podemos vir a pecar, tornando-nos indiferentes à vontade dele. Isso corresponde à zombaria. Agora eu te pergunto: seus amigos edificam a sua fé ou abalam-na? Os verdadeiros amigos devem ajudar-nos a tornarmos-nos mais íntimos de Deus, não dificultar esse processo. Deus não julga as pessoas com base na etnia, na cor, no sexo, na nacionalidade ou na classe social. Julga-as com base na fé que depositam nele e na resposta à sua vontade revelada. Aqueles que tentam diligentemente obedecer à palavra de Deus são abençoados. São como árvores frutíferas plantados à margem de um rio. Têm raízes profundas, segundo Jeremias 17, versículos 7 e 8. Deus promete cuidar dessas pessoas. A sabedoria de Deus guia a vida do seu povo, mas aqueles que não confiam nem obedecem a Deus têm uma vida sem sentido, são levadas como pó. Existem apenas dois caminhos diante de nós: o da obediência a Deus ou o da rebelião e da destruição. Não deixe de escolher o caminho de Deus, porque esta opção determina onde e como você passará a eternidade. No versículo 2 deste salmo diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você pode aprender a seguir a Deus lendo e meditando na sua palavra. Deve separar um tempo para o seu estudo e perguntar a si mesmo o que é necessário mudar, para que você possa viver conforme a vontade de Deus. Conhecer e pensar sobre a palavra dele são os primeiros passos para aplicá-la em sua vida cotidiana. Se você quer seguir a Deus de modo mais íntimo, deverá conhecer aquilo que ele diz em sua palavra. Esta lei, ao qual se refere o versículo, são as Escrituras, os primeiros 5 livros de Moisés, os profetas e os outros escritos. Quanto mais conhecermos a extensão da palavra de Deus, mais princípios teremos para nos guiar em nossas decisões diárias.
Nos versículos 2 e 3 em conjunto, diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Que palavra maravilhosa! Existe sabedoria nesses dois versículos. Quanto mais nos regozijarmos em obedecer a Deus, mais frutíferos seremos. Por outro lado, quanto mais permitirmos que aqueles que ridicularizam a Deus afetem nossos pensamentos e nossas atitudes, mais nos separaremos da nossa fonte de nutrição. Para testemunhar aos incrédulos, devemos ter contato com eles, mas não devemos imitar ou participar do seu comportamento pecaminoso. Se você quer o desespero, fique junto aos pecadores e escarnecedores. Mas se deseja a bênção de Deus, faça amizade com aqueles que amam o Senhor e sua palavra. No versículo 3, a frase que diz: tudo quanto fizer prosperará, não significa que o justo será imune ao fracasso ou às dificuldades. Também não se trata de uma garantia de saúde, riqueza e felicidade. Significa que quando aplicamos a sabedoria de Deus à nossa vida, produziremos o melhor e teremos a aprovação de Deus. Da mesma maneira que uma árvore absorve a água e os sais minerais e produz frutos deliciosos, nós também devemos absorver a palavra de Deus, a fim de termos atitudes que honrem a Deus. Para alcançarmos algo que vale a pena, devemos ter a palavra de Deus em nosso coração. No versículo 4, que diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A moinha é a casca ou palha, que deve ser removido para se obter o valioso grão. A moinha era removida por dois processos: a debulha e o ajoeiramento. Depois de os ramos serem cortados, eram triturados e os pedaços lançados ao ar. Por ser muito leve, a moinha é levada para longe pelo vento mais tênue, enquanto o bom grão cai de novo sobre a superfície. A moinha é a alegoria do ímpio que segue sem direção. O grão do justo, o homem que pode ser usado por Deus. Porém, diferentemente do grão, o ser humano pode escolher que caminho deseja seguir. O salmista deixa claro no Salmo 1 que os ímpios agem de forma completamente contrária e oposta aos justos. Enquanto o justo é como uma árvore plantada num solo onde há corrente de águas, o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Essa é outra figura comum nas Escrituras para se referir ao que é frágil, inútil e sem valor. Uma árvore imponente possui fortes e profundas raízes, mas a palha é espalhada até com o vento. Aqui, o contraste entre os justos e os ímpios fica ainda mais evidente. O justo é como uma planta vigorosa, mas o ímpio é como uma planta morta e seca, isto é, palha. Na verdade, a palha só serve para ser queimada. Por esse motivo, explica o salmista, os perversos não prevalecerão no juízo. Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus. Ainda que muitas vezes eles se infiltrem no meio dos justos, eles não poderão permanecer entre eles para sempre. A parábola do joio e do trigo fala justamente sobre isso, em Mateus 13, versículos 24 a 46. No dia do retorno de Cristo, essa separação final ocorrerá. João Batista anuncia Cristo como sendo aquele que traz em sua mão uma pá para limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apaga, conforme Mateus 3,12. Reflexão do Salmo 1.
podemos citar aqui 3 aplicações principais que aprendemos com o Salmo 1. O Salmo 1 nos ensina que o justo é bem-aventurado. Essa bem-aventurança, porém, não é fruto de sua própria capacidade ou habilidade. Essa bem-aventurança é decorrente de seu relacionamento com Deus. Ele é dirigido pela palavra da verdade. O Salmo ainda nos ensina que a condição do ímpio é ilusória. Do ponto de vista do mundo, os ímpios até parecem ricos e felizes, mas do ponto de vista de Deus, são desprezíveis, frágeis e destinados ao julgamento. O Salmo 1 nos ensina também que o justo sempre está amparado por Deus, ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições. O curso de sua vida não foge do controle de Deus. O Senhor conhece intimamente o seu caminho e não permite que ele termine em ruína, como o caminho do perverso. Deus te abençoe.